Na aula de hoje, vamos estudar a dilatação ou contração superficial dos sólidos. Essa dilatação superficial obedece às mesmas leis da dilatação linear, ou seja, a dilatação ela é diretamente proporcional à variação de temperatura e à superfície inicial do corpo. Então, observem aqui na equação que temos algumas grandezas aqui sendo relacionadas para permitir o cálculo da variação da área decorrente do quê? Decorrente da variação da temperatura e da área inicial daquele corpo. No entanto, assim como no estudo da dilatação linear, temos que considerar as características do material. Mas agora, dado que o nosso foco é correspondente à área daquele sólido, o nosso coeficiente de dilatação, ele é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial do sólido, que nada mais é do que 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o beta é 2 vezes, porque são 2 dimensões, o alfa. Observem atentamente a equação aqui descrita. Essa equação, ela conta para a gente uma história, né? Ela conta o que para a gente? Que a variação da área de um determinado corpo, ela é igual ao produto da área inicial pela característica do material, pela variação de temperatura. Então, se eu tiver uma grande área de um determinado corpo e ele sofrer uma certa variação de temperatura, consequentemente, este corpo vai dilatar. Mas ele não vai dilatar igual para todos os corpos. Não. Vai depender de qual é a constituição, de qual é o coeficiente de dilatação daquele corpo. Então, aqui temos ΔA igual a variação da área, A0 igual a medida inicial da área, beta, que já falamos, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é a característica do material e que é 2 vezes o alfa. E, obrigatoriamente, também temos a variação de temperatura. Vamos fazer um exercício. Uma chapa de zinco, então, qual é a característica desse material? O coeficiente de dilatação linear do zinco, ele é igual a 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E essa chapa, então, estamos falando de uma chapa de zinco, ela é retangular, ela tem um comprimento de 60 centímetros e uma largura de 40 centímetros. Então, uma largura de 40 centímetros e um comprimento de 60 centímetros. Mas essas medidas, elas são a uma determinada temperatura. Que temperatura é essa? A temperatura de 20 graus Celsius. Agora, suponha que a chapa foi aquecida. Ela foi aquecida até 120 graus Celsius, ou seja, a temperatura variou. Se a temperatura variou, temos dilatação. Qual é a pergunta? A pergunta é com relação à dilatação superficial sofrida pela placa. Então, precisamos definir qual é a área dessa chapa retangular, quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, a área inicial, ela vai ser igual a 40 vezes 60, que é igual a 2.400 centímetros quadrados. Muito bem. Quanto que variou a temperatura? Essa variação de temperatura, ela é igual à temperatura final de 120,
menos a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, a chapa sofreu uma variação de 100 graus Celsius. Estamos falando de uma chapa cujo material é conhecido, né? É uma chapa de zinco. E esse alfa do zinco é igual a 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas o estudo é com relação à área, então precisamos multiplicar o alfa por 2, né? O beta, que diz respeito ao estudo da dilatação superficial, é igual a 2 vezes o alfa. Qual é a equação, né, para o estudo da dilatação superficial? Então, delta A é igual a 0 vezes 2 vezes o alfa, né, que é o beta, vezes a variação de temperatura. Então, delta A vai ser igual a 2.400 vezes 2 vezes 26 vezes 10 a menos 6 vezes 100. A primeira coisa que vocês precisam fazer é multiplicar os números que vocês têm mais habilidade. Então, deixa o 10 a menos 6 por último e multiplica totalmente 2.400 vezes 2, né? O resultado vezes 26 e vezes 100, certo? 2 vezes 26, 52. 2.400 vezes 100, 240 mil. E aí, 240 mil vezes 52, que dá 12.480.000. 12.480.000. E isso vezes 10 a menos 6. Então, agora é só andar com a vírgula, né? Porque 10 a menos 6 é um número bem pequenininho. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar com ele 6 vezes, com essa vírgula 6 vezes para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação da área foi de 12,48 centímetros quadrados. Então, qual foi a área final, né? A área final é a área inicial, 2.400, mais 12,48, que é igual a 2.412,48 centímetros quadrados. Vamos fazer um novo exercício. Então, aqui fala que é uma placa de vidro temperado, que o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear deste vidro temperado é igual a 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E essa placa, ela é furada no meio. Então, observem que tem um furo aqui no centro da placa. E esse furo, né, tem um diâmetro de 5 centímetros. Os lados da placa, né, formando um quadrado, são 15 centímetros e 15 centímetros. O que acontece então com essa placa de vidro? Ela sofre um aumento da temperatura de 200 graus Celsius. Está sendo pedido inicialmente para calcular a dilatação sofrida pelo lado da placa. Então, a primeira questão é com respeito a uma única dimensão. É uma pergunta com relação à dilatação linear. Para responder essa questão, nós precisamos lembrar que a variação da dilatação linear ela é igual ao produto do comprimento inicial pelo coeficiente de dilatação linear pela variação de temperatura. Então, ΔL vai ser igual a 15 vezes
10 vezes 10 a menos 6 vezes 200. O que vamos fazer? Multiplicar primeiro os valores conhecidos, né? Então, 15 vezes 10, 150, 150 vezes 200, 30 mil. Então, 30 mil vezes 10 a menos 6. Tá, agora, posso resolver a multiplicação pelo 10 a menos 6. Como? Caminhando com a vírgula que está aqui ao final do 30 mil para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, quanto vai ser o ΔL? 0,03 centímetros. A segunda pergunta é com relação à dilatação do diâmetro do furo. Para resolver essa questão, a gente precisa aprender uma coisa a mais. Está variando a temperatura. À medida que aumenta a temperatura, a energia interna das partículas daquele corpo, ela também aumenta. E com isso, partículas que estavam inicialmente próximas, né, elas começam a se afastar umas das outras. À medida que as partículas se afastam, esse furo também aumenta. Então, na verdade, esse furo aqui na placa, ele se comporta como se fosse um círculo daquele mesmo material com o comprimento inicial igual a 5 centímetros. E ele quer saber, então, com relação a esse diâmetro, né, o que irá acontecer com ele após o aquecimento. Então, observem que, apesar de tratar de uma placa, as duas perguntas são com relação à variação linear. Então, o B é ΔL, a variação linear, né, do diâmetro do furo, igual ao diâmetro inicial, vezes o alfa, coeficiente de dilatação linear do vidro temperado, vezes a variação de temperatura. Então, o ΔL vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6 vezes 200, ou seja, 5 vezes 10, 50, 50 vezes 200, 10 mil, vezes 10 a menos 6, ou seja, ΔL vai ser igual, a vírgula está aqui ao final, né? Vai andar 6 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a 0,01 centímetros.